Alec Maracajá, vem pra cá que a gente tá atrasando a sua manhã, homem. Cadê você? Tudo bem? Eu estou aqui. Ainda Bom estou dia, aqui, Bia. né? Bom dia, Guilherme. Bom Bom dia, dia, meu Alex. caro. Bom Rapaz, que dia. semana, hein? Que Primeiramente, semana. parabéns ao grupo matinal. Eu entrava de 8 horas da manhã, vocês estavam ao vivo, de meio-dia estava ao vivo, 4 horas da tarde estava ao vivo, 9 horas da noite estava ao vivo. Vocês deram show, parabéns a todos, viu? O Alec, antes dessa Obrigada. transmissão, eu brinquei com a Bia Bula que ela ia ela ia virar uma amiga nossa, ia se transformar numa amiga nossa que tem uma piada que é escravizada pela Globo News, que é a Andréa Sadi. Porque essa Sadi tá o dia inteiro no ar há anos, né? E que essa semana passada e essa semana, a Bia Bula ia virar a Andréa Sadi do Amado Mundo, a gente ia escravizar ela. Mal sabia eu que eu também seria escravizado. Cara, É é Exato. que verdade. nível de cansaço. Ontem, acho que ontem ou de ontem, eu tava batendo pino aqui. Aqui eu tenho duas câmeras, né? Eu tenho essa e tenho uma ali. De vez em quando eu olho para uma, olho para outra. Eu abri o jornal ontem, eu acho, olhando para essa, e era aquela que estava ativada. Eu fiquei falando, olhando para essa, na maior, e era aquela. Quase um minuto de live no ar e não Mas percebi que. acontece, acontece. Ô, Alec, olha aqui, o É, voto do para mim, Fux. para mim, essa semana, Guilherme, para mim também essa semana foi intensa, né? Porque desde o início do julgamento a gente teve que acompanhar em tempo real todas as informações. E é como o advogado estava falando hoje, que a política versus nuvens. Parece muito a nuvem. A política é muito dinâmica e os dados é extremamente dinâmico. Muito É, dinâmico. a gente Então, teve ao conta longo pra desse. gente. Perdão, Só Gui, concluir, manda a ver. gente teve ao longo da semana vários retratos, né, desse filme. Eu queria começar te perguntando sobre o voto do Fux, que foi o único pela absolvição do Bolsonaro. Viralizou nas redes, né? Tanto entre apoiadores do Bolsonaro, quanto na onda de memes debochando dele, né? Ali memes com viés de esquerda. E isso tomou conta da internet. O que os dados revelaram sobre o voto do Fux, Alec? Pronto, vamos separar essas informações. Vamos voltar à quarta-feira, voto do Fux. Fux, literalmente, ele jogou gasolina na militância da direita, na militância aguerrida ali de Bolsonaro, e Bolsonaro fez o quê? Cresceu no engajamento, a esperança de acabar com o julgamento cresceu, mostrou, Fux deu aula na justiça, a justiça está sendo feita, então houve um movimento muito grande, sendo que esse movimento é como nuvens, ele vai crescendo, mas de repente vai caindo e vai tendo uma dinâmica. O que é que eu fiz hoje, com muito carinho a todos do Matinal, que acompanha toda sexta-feira o nosso quadro, é o quê? Que eu consegui capturar até hoje, às 8 horas da manhã, uma análise detalhada de o volume que houve sobre Fux, sobre o julgamento, Alexandre de Moraes e Hugo Mota. Fux, vamos voltar agora para o Fux. No julgamento do Bolsonaro, ele deu aquela esperança de absolvição de Bolsonaro e tal. A gente conseguiu capturar até hoje, o volume foi 23 milhões, quase 24 milhões, porque foi 23 milhões,8 milhões de menções ao tema de julgamento, que dentro desse volume tem Anistia, tem Fux, tem Alexandre de Moraes, com muita frequência, e em quarto chega Hugo Mota ali. Na quarta-feira, rapidinho, só para a gente poder entender, a percepção de aprovação no que estava acontecendo com o Fux foi de 59% as pessoas falando positivo de Fux.
contra 40%. Então vamos imaginar, se quase 60% dos bolsonaristas estava defendendo ali o Fux e 40% estava com críticas. No final, contando com hoje, o Fux está com 41,8% favorável a Fux, defendendo o Fux, e 58% com críticas. Então, terminou a semana, iniciou a semana de uma forma e terminou totalmente diferente. Então, o problema é o termina mais seguinte... pode falar, Bia. ele termina mais criticado, portanto, né, do que Isso, termina mais criticado. É como, voltando àquela história, o nosso Brasil é um país hiperconectado. Cada clique, cada revolta, cada envolvimento nas bolhas amplifica o tamanho da discussão, né, que o país vem vivendo. Essa polarização tão intensa que não tem fim. Não sei, a gente não entende aonde vai parar essa polarização. Em 24 horas, na quarta-feira, foi envolvido 22 no julgamento do Fux. Bolsonaro, ele ganhou 22 mil seguidores. Bolsonaro, sem redes sociais, ele ganha seguidores só pelo movimento do Fux. Então, para a gente entender que mesmo a pessoa não estando usando as redes sociais, mas ela foi lembrada, então as pessoas começam a querer, será que ele vai voltar? Será que eu vou ficar acompanhando? Então, ele cresce nas redes sociais, junto com o depoimento do Fux. Já Alexandre Moraes... É isso que eu te pergunto, Alexandre de Moraes, como é que foi a reação ao voto do Alexandre de Moraes, para a gente concluir? É o seguinte, Guilherme, Alexandre sempre foi a expressão da polarização. Se existe um momento de polarização, o nome de Alexandre de Moraes sempre está na mesa. Então, Alexandre de Moraes sempre foi criticado em alguns momentos e sendo apoiado em outros momentos. Sempre existe isso há anos, viu? Há anos. Todas as análises que a gente faz sobre os ministros do STF, Alexandre de Moraes está em primeiro lugar e sempre com muitas críticas e também com muitos apoiadores. Nessa semana ele termina ainda mais firme, com muita percepção de uma pessoa que defendeu a justiça, defendeu o país, defendeu a soberania, mas ao mesmo tempo palavras como ditadura, censura, autoritarismo, sempre está ali junto com ele. Então, é o malvado favorito, né? Então, ele sempre está ali naquele momento, sempre em críticas, mas sempre está. Alec, olha aqui, a gente vai ter... Pode falar, Guilherme. Não, pode falar. Não, eu ia trazer uma coisa, Guilherme, em cima desses dados que a gente capturou hoje, que chega a quase 24 milhões durante a semana. O que me chamou a atenção foi Hugo Mota. Hugo Mota, ele sempre apareceu nessa discussão do STF, no julgamento, na anistia, no bolsonarismo, em todo aquele momento, a palavra Hugo Mota estava correlacionada, mas com uma penetração muito grande com a anistia. Então, eu acredito que o Hugo Mota vem com um desgaste durante a semana e termina hoje, na sexta-feira, com um símbolo negativo muito grande em relação à votação da anistia. Então, aquela esperança
os bolsonaristas e a direita tem sobre a anistia, vai a força toda para o Hugo Mota nesse momento.